É com muita alegria que eu venho mais uma vez nesse quadro Bíblia em Foco tratar de um assunto que eu acredito ser relevante para o momento que vivemos como igreja. Hoje eu quero falar sobre o destino final dos ímpios, de Satanás e os seus demônios. Numa outra oportunidade eu falei que uma terça parte dos anjos que caíram do céu, que hoje são demônios, um pouco desses demônios estão presos. Não todos, como algumas pessoas pensam. E eu disse que uma pequena parte desses demônios estão presos em um lugar chamado Tártaro, que de acordo com a segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículo 4, que diz assim, eu vou ler para você: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. E aqui a expressão no grego é Tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Outra referência deste lugar está na carta do Judas, capítulo único, versículo 6, eu vou ler para vocês. Diz assim: os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, é notório que alguns demônios dessa parte que caiu estão presos e os demais estão soltos por aí perturbando as pessoas. Então tem um lugar específico onde tem uma parcela de demônios presos. Só que a Bíblia mostra que tem um lugar também chamado na nossa língua de inferno, que no texto grego é Hades, que só ficam almas das pessoas por um período não permanente, mas temporário. E eu vou ler para vocês, diz assim, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículos 23 e 24, diz assim: no Hades, onde estava sendo atormentado, e Hades aqui é a palavra grega para inferno, não é a mesma palavra de inferno lá, Tártaro de 2 de Pedro, tá bom? Mas é um outro lugar chamado Hades, que é para onde vão somente as almas das pessoas que morrem sem Cristo. Diz assim o texto: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Versículos 27 e 28 diz assim: e ele respondeu: então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então perceba que este lugar, que na língua grega é Hades, que é traduzido para a nossa versão como inferno, só tem almas de pessoas. E lá não tem demônios espetando essas pessoas, como algumas pessoas que enchem a barriga ou assistem filmes de ficção e vão dormir e eles acordam dizendo que foi no inferno, chegou no inferno, viu pessoas sendo atormentadas pelos espetos dos demônios. Isso não existe. Alguns demônios estão presos no Tártaro e lá não tem pessoas. E aqui o Hades só tem almas de pessoas e não tem demônios perturbando. Aqui elas só são perturbadas por duas coisas, como nós lemos no texto: o fogo, que é um fogo inteligente, que queima, mas não consome, semelhante ao da sarça ardente, quando Moisés foi e viu a sarça, que queimava e não consumia. Aqui também tem um fogo inteligente, que queima, mas não consome. Esse é o primeiro sofrimento. E o segundo sofrimento dessas pessoas que vão por Hades é a sua consciência. Elas lembram, aqui nós vamos ver que o rico lembrou que tinham irmãos e ele não queria que esses irmãos viessem para cá. Então, quando essas pessoas dizem que foi o inferno, arrebatada, e viram as pessoas sendo torturadas pelos demônios, isso é uma mentira. Isso não é verdade. Os apóstolos não ensinaram isso, Jesus não ensinou isso, a Bíblia Sagrada não ensina isso. Agora sim, haverá um momento onde todos os demônios e as almas das pessoas, com seus corpos transformados, irão vivificar eternamente. E esse lugar a Bíblia chama de lago de fogo, que no grego é Geena, e eu vou ler para vocês, diz assim, Apocalipse 20:10 diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. E aqui são pessoas. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, pelo século dos séculos. Versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse diz: então a morte e o Hades, esse lugar onde tem pessoas, serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então é bem verdade que um dia os demônios, Satanás e todas as pessoas ímpias que não assumiram um compromisso com Jesus serão lançados dentro do lago de fogo. Mas até o presente momento nós só temos demônios, alguns no Tártaro,
e as pessoas que morrem sem Cristo, as suas almas estão no Hades. Então perceba que o final de todas as pessoas, dos demônios e de Satanás, todas as pessoas que não entregaram a vida para Jesus, será no lago de fogo, que é o Guerreiro. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.